Quando eu era menino, falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menina. 1 Coríntios 13:11. E a gente já desistiu das coisas de menina? Cara, eu tenho 30 anos, vou fazer 31 anos de idade esse ano. Sou casada, já sou mãe. E tem coisas que não são mais aceitáveis. Atitudes que não são mais aceitáveis para uma mulher da minha idade e na situação que eu me encontro, né? Sendo mãe, sendo esposa. Só que eu vejo que existe uma dificuldade, às vezes, uma resistência nossa em crescer, em amadurecer, sendo que Deus quer que a gente cresça, Deus quer que a gente amadureça, né? Deus quer que o nosso amadurecimento, ele vá acompanhando as etapas da nossa vida. Tanto que existem diversos versículos onde falam da questão das mulheres mais velhas ajudarem as mais novas e por que que elas podem fazer isso. Porque, teoricamente, né, as mulheres mais velhas, o amadurecimento delas pensa assim que deva acompanhar, né, sua idade, sua posição. E, teoricamente, as mulheres mais novas são mais imaturas, então o imaturo aprende com o maduro, né? E a intenção é que os maduros chamem e puxem os imaturos para a maturidade. Mas eu vejo que muitas vezes não é isso que acontece. Eu vejo que muitas vezes a gente se dá o luxo de crescer, de passar por diversas fases da vida e resistir ao amadurecimento. E isso é muito prejudicial, né? Porque a gente vai arrastando coisas e traços que muitas vezes a gente acredita ser da nossa personalidade, do nosso temperamento, mas que na verdade são pura infantilidade. São traços de imaturidade, né? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu e o Marcelo, que é meu marido, para quem não sabe, a gente tinha uma mania muito feia, gente, muito feia e muito chata, de discutir o tempo todo. Tudo pra gente era motivo de discussão, de briga, de desavença, né? E a gente arrastou isso durante muitos anos. Até que chegou um ponto que a gente foi confrontado e a gente teve que assumir que nada mais era do que infantilidade, pura infantilidade, né? Não saber sentar, ter um diálogo, ter uma conversa, né? De uma forma saudável, de uma forma normal, né? Não, tudo tinha que terminar numa briga. Eu, mais infantil ainda, porque quando eu me esgotava do papo, da situação, da conversa, eu ficava calada, muda, tipo assim, deixava ele falando sozinho, uma criança, né? E esse amadurecimento, esse crescimento, eu vejo que não é uma coisa que acontece mágica. Que não é mágica, né? Não passa de mágica. A obra, quem vai realizar é o Espírito Santo, mas tudo passa pela nossa vontade. Então, assim, é lógico que o Espírito Santo quer nos transformar, né? E quer aperfeiçoar essa obra na nossa vida, mas a gente precisa deixar. E deixar significa que vai haver um esforço, né? Vai haver muitas vezes renúncia, porque falando de mim mesma, às vezes a gente se sente injustiçada, às vezes a gente sente que a gente tá certa e a gente quer, né? Mas o que é mais importante, né? Eu permitir que essa obra seja aperfeiçoada e amadurecer, ou eu sempre ter a minha vontade ali satisfeita. E aí é onde pega, né? Porque o reino de Deus é sobre renúncia, sobre a gente tomar a nossa cruz. Fala sobre arrependimento, na verdade o reino de Deus gira muito em torno disso, né? Arrependimento e renúncia, que é tomar a cruz.
E muitas vezes a gente quer viver o reino de Deus de qualquer jeito, que a gente quer viver ele sem arrependimento e sem renúncia. E arrependimento fala da gente ter consciência do que precisa ser mudado, de onde estão os nossos pecados, né? E muitas vezes manias nossas são pecados, né? Pecados que a gente arrasta durante uma vida toda e a gente vai deixando ali quietinho porque é o nosso jeitinho. Mas são pecados e pecados precisam ser confessados, necessitam de arrependimento e necessitam de mudança, né? E essa mudança ela só vai acontecer quando a gente abre mão da nossa própria vida, do nosso próprio jeito, da vida como a gente conhece que ela é, né? E não é fácil, eu sei que não é fácil, mas a gente tem que se comprometer mesmo com essa mudança, com esse amadurecimento, né? E não se conformar mais em ser do jeito que a gente é. Porque o nosso jeito não é bom, o nosso jeito não é certo. Eu gosto muito de falar a frase de a gente não presta. Nós não somos bons, né, de nascença. A gente sabe que depois da queda, todo mundo, gente, nasce com pecado, nasce com o coração corrompido e comprometido. Então, nessa questão da maturidade, vai exigir um esforço da gente. Então, não vai ser um negócio que, eu dormi, acordei e o Espírito Santo magicamente transformou minha vida da água para o vinho, não. Né? Ele vai, na verdade, nos mostrando pontos onde a gente tem, né, pecados, manias, atitudes que não agradam ao Senhor e que precisam de mudança, precisam de arrependimento e mudança. E aí, a partir daí, dessa consciência, que entra a nossa atitude de ou nos arrepender, né, e buscar essa transformação no Senhor, ou a gente olhar e falar assim, deixa isso quieto, porque eu sou assim há tantos anos e eu não sei reagir de outro jeito, eu não sei viver de outro jeito, né? Me deixa. Essa parte você, a gente faz assim pro Espírito Santo, fica na tua, fica quietinho. E desse jeito a gente nunca vai amadurecer, gente. Nunca vai amadurecer. Então nós vamos nos tornando mulheres que não querem assumir suas responsabilidades. Então hoje eu tenho um lar, tenho uma casa, eu tenho filhos. Isso significa que eu tenho muitas funções. Isso significa que eu tenho muitas funções, muitas responsabilidades, né? Eu tenho uma casa para limpar, eu tenho comida para fazer, eu preciso educar meus filhos, eu preciso corrigir meus filhos, para formar um caráter, né, bom neles, através do Senhor. E tudo isso são tarefas árduas, são responsabilidades que eu não posso me abster e fugir delas, porque isso é infantilidade. Afinal, não quis eu casar, não decidi casar, não decidi, né, ter os meus filhos. Então, são as minhas responsabilidades, eu preciso arcar com as consequências das minhas decisões. É a mesma coisa num casamento. Não quis eu casar, qual é a função de uma esposa? Né? Como eu posso honrar, né? E trazer glória para o meu marido através da minha vida. São funções. Não quis eu casar, não quis eu entrar, né, nesse patamar, nessa realidade de vida. E às vezes eu vejo que a gente quer, sim, às vezes só o benefício de algumas coisas, né, de algumas situações, de algumas escolhas, mas a gente não quer arcar com as responsabilidades dessas decisões, né? E isso é infantilidade. Isso nada mais é do que ser menina e querer permanecer menina. Mas a vontade de Deus não é que a gente permaneça, né, infantil, com atitude de criança,
com mentalidade de criança, né? A criança só quer a vontade dela. A criança ela não consegue enxergar ali a necessidade alheia em volta, ela não consegue discernir o ambiente, discernir, ela está comprometida com a vontade dela. E muitas vezes nós somos assim, somos egoístas, somos teimosas, somos birrentas. Com 30 anos na cara, 40, 50 anos na cara, somos birrentas. Nos damos o luxo de ser birrentas. Infantilidade, gente. Meninice. E aí, esse texto aqui de 1 Coríntios, Paulo fala: quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Nós precisamos desistir das coisas próprias de meninas. Desistir significa deixar. Então, tá bom. Eu fui desse jeito durante muitos anos, mas a partir de agora eu desisto. Eu abandono isso aqui. Esquece, não faz mais parte de mim. Ficou lá atrás. Né? Porque tem coisas que eu até penso assim, que são justificáveis para um nível de maturidade. Por uma certa idade, né? Porque aquela idade é uma idade imatura ainda, onde existe muita imaturidade. Mas às vezes a gente chega numa idade que aquilo ali não se encaixa mais, gente, não é mais aceitável. E eu tô falando aqui sobre mais uma questão espiritual, mas se a gente até passar por uma visão mais assim terrena, pelo amor de Deus, é feio. É feio, vai continuar desse jeito. É feio. Não cabe mais, não cabe mais para mim. Não tenho mais idade para isso. Não tenho mais. Então, a reflexão que o Senhor me trouxe hoje é isso. Eu preciso deixar, abandonar as coisas de menina. Eu preciso crescer, assumir minhas responsabilidades, assumir as consequências das minhas escolhas, assumir quem eu sou em Cristo. Preciso me arrepender. Eu preciso crucificar minha vontade e preciso deixar o Senhor continuar me moldando. Mas nessas áreas onde ainda existe infantilidade, porque às vezes a gente só pensa de arrependimento de pecados, né? Aqueles pecadões que aí você pensa, mas eu não traio, né? Eu não fornico, eu não... Só uns pecados, assim. Mas às vezes nós estamos pecando em coisas, assim, do nosso dia a dia por pura infantilidade, por pura birra, porque a gente não quer deixar de ser criança, de ser menina, comprometida com a nossa própria vontade, com o nosso próprio ego, com o nosso próprio bem-estar. Então, é isso. Vocês têm tido dificuldade em que área? Que área que vocês veem assim, tipo, ai, eu acho que eu ainda tô muito infantil nisso, eu preciso amadurecer nisso. É bom a gente fazer essa reflexão, gente, porque só a partir do momento que a gente enxerga o problema e assume o problema que a gente pode começar a batalhar e trabalhar para mudar esse problema. Não é fácil, assim, é ruim sempre quando a gente enxerga, pelo menos no meu caso. Eu odeio ver e enumerar as minhas falhas, né? Mas isso é necessário pra gente ter consciência de que ponto que eu tô, que nível de maturidade eu tô, porque às vezes a gente tá pensando que a gente tá aqui. Aí quando a gente pra realmente pensar e raciocinar, a gente tá aqui, ó. Então, é um exercício necessário, um exercício que a gente tem que fazer com constância, né? Porque se a gente não vai estar perfeito até a volta de Cristo, a obra não vai se concluir até lá, significa que sempre vai ter uma coisinha ou outra, para não dizer muitas,